Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, ao celebrarmos o 15º domingo do tempo comum, a palavra de Deus nos faz questão de sublinhar algumas coisas que, como sempre digo, muitas vezes nos passam despercebidas. Primeira leitura, ouvimos como este homem, Amós, que criava gado e cultivava sicômoros, foi chamado por Deus para ser profeta. Ele não era profeta, não era filho de profeta, e no entanto Deus o suscitou para profetizar para seu povo. Alguém pode perguntar, mas não havia outros profetas? Sim, havia outros profetas. Havia outros que Deus havia chamado para pregar ao povo de Israel, pregar a conversão. E estes outros profetas se venderam ao rei. Acabaram ficando junto à corte do reino e o santuário do rei e dizendo, como falsas profecias, aquilo que o rei gostava de ouvir. Portanto, os outros profetas traíram a sua vocação. E o Senhor Deus tem que chamar não um homem do templo, nem um filho de um profeta, mas um lavrador, um criador de gado. E diz: não vá para a corte do reino, não vá para o santuário do rei, vá profetizar para Israel, meu povo. E este profeta Amós acaba profetizando aquilo que o povo não quer ouvir. E muitas vezes, como os demais verdadeiros profetas, acaba sendo perseguido, não só pelo mundo, mas também por aqueles que deveriam ser de Deus e já não querem mais Deus, não querem ouvir o que Deus vai falar. Por isso, o Salmo 84 diz: quero ouvir o que o Senhor irá falar. E o que o Senhor vem falar para nós? Vem falar que é necessário a nossa conversão a Ele, para então recebermos a sua paz. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que Ele vai anunciar. O Senhor nos dará tudo de bom, se nós, confiantes, nos entregarmos a Ele. Da fidelidade, da pouca fidelidade que nós temos para com Deus, Deus nos abençoa com a sua mais alta fidelidade. E então, podemos nos perguntar: qual é o propósito de minha vida? Este domingo também nos interroga. Qual é o propósito de minha vida? Por que Deus me chamou à vida e não chamou outro? Cada um de nós é um chamado exclusivo de Deus. São Paulo nos ensina nesta segunda leitura, a carta de São Paulo aos Efésios, que antes que Deus criasse todas as coisas, Ele já havia nos escolhido. Pensemos que amor tão grande, que Deus já nos conhecia mesmo antes de criar o mundo. E Ele não só nos conhecia, mas nos escolheu. Para quê? Para sermos seus filhos adotivos, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas também para que nós sejamos santos e irrepreensíveis diante dEle. Essa talvez seja a tarefa mais difícil para nós, que fomos chamados por Deus à vida. Mas é a tarefa que cada um de nós deve, na sua intimidade, desenvolver este amor e esta plenitude de amor a Deus, a ponto de sairmos desta vida já santificados, prontos para o céu. Para isso é que nós fomos chamados, nos diz São Paulo, para que sejamos santos e irrepreensíveis diante do olhar de Deus. Todos nós, cada um de nós, analisando a sua vida, pode saber o quão é difícil ser irrepreensível diante dos olhos de Deus. Deus, que as menores faltas também pune,
Imaginemos, é uma tarefa que sozinhos nós não conseguimos. Ninguém consegue sozinho a santificação da sua vida. É necessário a graça de Deus. É necessário que, nas muitas e muitas vezes que nós caímos em pecado e deixamos de ser irrepreensíveis diante de Deus, nós peçamos perdão. A vida humana, portanto, é esta tensão entre viver aqui a vida do corpo e do espírito. Essa tensão que somente a graça de Deus pode abrandar. E então, nós vamos conhecendo, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? São Paulo também nos diz nesta carta: Ele, Deus Pai, nos fez conhecer o mistério da sua vontade e o seu desígnio benevolente, para que, por meio de seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, todas as coisas sejam recapituladas. O que significa este ser recapitulado? O que significa este verbo recapitular? Significa tornar Cristo cabeça de todas as coisas. É aqui que nós percebemos que muitas vezes, quando caímos, quando erramos, quando pecamos, nós não colocamos Cristo como cabeça de nossa vida. Nós queremos ser a cabeça de nossa vida. E assim como Deus chama a cada um de nós para sermos santos e irrepreensíveis, também Ele chama a cada um de nós para uma vocação específica, para um chamado específico. Muita gente, usando uma linguagem das seitas, diz assim: Deus tem um plano para a sua vida. É claro que Deus tem um plano para a nossa vida. É o plano que nós nos santifiquemos e, ao final de nossa vida, possamos ir morar com Ele. Mas Deus não tem um plano para que tu sejas engenheiro, médico, advogado, doutor. Não tem um plano para que tu seja um atleta, que tu seja um intelectual. Não tem um plano para que tu te case e tenha filhos, ou seja sacerdote, ou viva solteiro consagrado a Deus. Isso não está no plano de Deus. Deus não age conosco como se fôssemos robôs que tivéssemos que obedecer cegamente. Estes planos são nossos. Os planos de como vamos viver aqui e o que vamos fazer da vida como dom que recebemos está em nossas mãos, unicamente em nossas mãos. E é sobre estes planos que nós fazemos que muitas vezes nos perdemos. Achamos que esta vida vai durar eternamente aqui na terra. E então fazemos planos, como muitas vezes como padre, já tive a oportunidade de ver pessoas com 99 anos e ainda pensando o que vai fazer na semana que vem, o que vai fazer com a aplicação no banco, o quanto vai juntar de coisas, quantos parafusos, quantas porcas, quantos cabos de aço, quantos pedacinhos, quantos sapatos, quantas roupas vai ajuntar. E quanto ainda vai trabalhar para ter mais bens materiais. Certamente esses que assim fazem não colocam Cristo como sua cabeça, mas colocam a si mesmo como sua cabeça. E então Deus, no meio deste nosso plano individual que nós traçamos, e muitas vezes traçamos mal, porque não queremos que Deus nos diga, não nos indique os caminhos dele, preferimos fazer o nosso caminho, e então nós ficamos naquela escolha que não é irrepreensível diante de Deus, e acabamos nos perdendo pelo caminho. E com isso não deixamos que a graça de Deus penetre em nossa vida. Por isso, este plano individual que nós traçamos para a nossa vida, ser isto ou aquilo, fazer isto ou aquilo, nós devemos colocar sempre nas mãos de Deus e verificar com Ele, por meio da oração, do diálogo com Ele, se este plano está de acordo com a vontade de Deus. Essa é a nossa liberdade. Deus nos deixa completamente livres para viver aquilo que escolhemos. Ele vai nos preparando
e diria, colocando a sua graça na nossa vida quase como um colchão, aquele colchão que os bombeiros colocam quando alguém vai pular de um prédio. A graça de Deus é quase como esse colchão. Deus Pai está pronto sempre para nos agarrar, para nos segurar, para não deixar que nós nos machuquemos e não machuquemos os outros. E muitas vezes nós dispensamos a graça de Deus e pulamos com a cara no chão. Novamente, assim como Deus chamou o profeta no meio das suas ocupações, criando gado e plantando sicômoros. É aí nas nossas ocupações diárias que Deus nos chama. Deus muito raramente vai chamar alguém para algo em uma ocasião especial. Porque para Deus, todos os nossos segundos da nossa vida são ocasiões especiais. E Ele quer que nós vivamos intensamente cada minuto, cada segundo de nossa vida, abertos a Ele. E assim como Ele chamou o profeta Amós, no meio da sujeira da criação do gado, e no meio da poeira, plantando sicômoros no deserto, Ele também nos chama. Esta é uma das tarefas que nós temos para descobrir até sairmos desta vida. Até que nós tenhamos que nos apresentar diante de Deus, nós temos essa tarefa de descobrir para que Deus me chamou à vida. Qual o sentido? Muitos talvez neste tempo de pandemia já se perguntaram: por que Deus poupou a mim e deixou que o outro se contaminasse e morresse? Também na nossa vida a gente deve perguntar isso diariamente, não só nas épocas de pandemias, não só na época da doença, não só na época da velhice, mas cada dia. Por que é que Deus, antes de criar o mundo, já me escolheu para que eu viesse à vida, e já me escolheu para ser seu filho, e já me escolheu para dar-me a salvação? Por quê? E então, quem se faz esta pergunta diariamente encontra a resposta. Encontra a resposta que Deus, unicamente Ele pode dar. Nós não descobrimos esta resposta por um exercício intelectual. Nós recebemos esta resposta de modo especial, quando nos dobramos diante de Deus e perguntamos diariamente: Senhor, que queres que eu faça? Como tantas vezes São Paulo perguntou: que queres que eu faça? E então Deus pode falar. A uns Ele chama para o ministério, para o sacerdócio. A outros Ele chama para ser pais e mães. A outros Ele chama para educarem. A outros Ele chama para varrer. Deus nos chama, a cada um de nós, para alguma função, algum trabalho na sua igreja e no mundo. Neste trabalho, ou como usamos outra linguagem bíblica, ministério, neste ministério que Ele chama a cada um de nós, há lugar para todos. Há alguns que na igreja, de modo muito oculto, que ninguém sabe a não ser Deus, têm a função de rezar. E rezam muitas vezes durante o dia, pela igreja, pela humanidade, para que se converta, pelos seus familiares, por si mesmo. Há outros que são chamados para outras funções ou trabalhos que nós chamamos ministério, porque ministério significa serviço para o outro. E então cada um de nós tem esta obrigação de se perguntar diante de Deus: para que eu fui chamado? E pedir a graça de Deus, quando descobrir para que foi chamado, assumir com toda a gana, com toda a vontade, este serviço a Deus e ao próximo. O Santo Evangelho de hoje nos fala deste envio que o Senhor fez dos seus discípulos. Os enviou 2 a 2, que levassem apenas uma túnica, não levassem roupas consigo.
que não levassem dinheiro, que não levassem nada mais que um cajado, um bastão, para se apoiar na caminhada, que não levassem nem pão, nem sacolas. E então, podemos nos perguntar, com que espírito receberam os discípulos esta ordem do Senhor? Qualquer um de nós, quando vai fazer uma pequenina que seja viagem, já quer levar tudo. Tem pessoas que vão viajar daqui a Porto Alegre e quase levam um navio transatlântico de tantas coisas. E os apóstolos foram enviados por todo o mundo, sem pão, sem sacola, sem dinheiro, apenas com o bastão para se apoiarem. E foi dada a ordem a eles também que permanecessem na casa que os acolhesse. Para quê? Para não andar de casa em casa, para não ficar batendo perna inutilmente, para não perder o tempo da pregação. Nós também recebemos esta ordem do Senhor. Se nós notarmos bem, nenhum de nós nasceu nem com túnica, nem com pão, nem com sacola, nem com dinheiro. Nenhum de nós vem ao mundo com isso. Nascemos lisos, pelados, sem nada. E nós impedimos a ação de Deus em nós quando vamos acumulando coisas, juntando e juntando. Há muitos dá vontade, quando se faz a encomendação do corpo, de mandar abrir uma cova do lado para botar tudo aquilo que ajuntou, e ainda vai faltar cova. Porque como nós ajuntamos coisas, como nós temos as mãos abertas para receber e fechadas para dar. Nós nos apegamos às coisas e a esta vida neste mundo como se fosse a única, como se fosse a eterna, e nos esquecemos de Deus e do reino futuro. Para que Deus nos criou, como nos disse São Paulo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença, para sermos seus filhos adotivos por meio de Jesus Cristo e para, no final da vida, vivermos eternamente com Ele. Por isso, diante dos nossos atos e planos do dia a dia, devemos ter este horizonte, esta dimensão. Nós fomos criados para a vida eterna. Nós não fomos criados para a vida neste mundo. Nós aqui fomos lançados como peregrinos, que andam apenas com um cajado. Este cajado é bem o símbolo da graça de Deus. Também estes apóstolos do Senhor, que foram de 2 a 2, curando todas as enfermidades e lançando fora todos os espíritos impuros e imundos, onde eram recebidos? Nós podemos nos perguntar: o que comiam? O que bebiam? O que vestiam? É a pergunta que nós, como igreja, também devemos nos fazer hoje. A igreja do Senhor, que somos nós, do que vive, o que come, o que veste? Como nós mantemos a nossa comunidade? Como é que nós ajudamos a manter a nossa comunidade? A presença de Cristo entre nós. Aqui na nossa paróquia, logo que cheguei, vi uma lista grande, muito grande, de comunidades. Comunidade significa um grupo de cristãos que vive em comum. E muitas delas já fechadas, outras por fechar as portas, e outras ainda que só tem talvez uma pessoa que abra e que reze por aquela comunidade. Logo que nosso novo bispo chegou, fiz questão de fazer um passeio pelas comunidades mais próximas que já fecharam, e o bispo me perguntou: mas por que fechou? Não tem povo? Eu digo: veja aí a multidão de povo que temos, mas é um povo que se tornou apenas povo, esqueceu-se que é povo de Deus, e já não se reúne para rezar,
e já não se reúnem para louvar a Deus. E para estes que esqueceram que são povo de Deus e se tornaram apenas povo, para estes tanto faz como tanto fez. Eles vão recordar da igreja apenas quando vierem pedir o batismo para seus filhos e quando pedirem que o padre vá lá jogar uma água benta e fazer umas orações sobre o seu defunto. Esta é a grande maioria. Infelizmente é a grande maioria. E não é uma coisa desta geração. Aqui em Bagé são pelo menos 200 anos de ação e presença da igreja. E há 200 anos atrás, quando se estuda a história, era da mesma forma. Significa que não são os pais de agora que não ensinaram a fé a seus filhos. Vem de muito longe. Quando nós abandonamos a nossa comunidade, quando nós não nos sentimos responsáveis por ela e esperamos que os outros façam tudo nela, então ela desaparece. E desaparecendo a nossa comunidade, desaparece o próprio Cristo. E o que entra no lugar de Cristo em nossas comunidades? Eu posso levar qualquer um nos bairros onde tínhamos comunidades e estão abandonadas e posso mostrar. Entra a droga, o crime, o estupro, o roubo, entra, em suma, o demônio. E lá o demônio vive, feliz da vida, saltitando e pulando em nossas antigas comunidades. E aquele povo, onde está? Está preocupado com a sua vida mortal. Está preocupado em juntar coisas. Está preocupado já na quinta-feira em planejar a festa que vai fazer na sexta-feira. De se emborrachar todo final de semana, comer a farta, para segunda-feira chegar no trabalho atrasado e dizer estou mal do estômago. E assim vão caminhando as comunidades para o fim. E assim vai a presença da igreja, esposa de Cristo, desaparecendo entre nós. Por isso, quero que cada um nesta semana, que abrimos com o domingo, dia do Senhor, se pergunte muitas vezes, e pergunte diante do Senhor, para que eu fui chamado? Qual é a minha missão na igreja e no mundo? E Deus há de falar. Se nós lhe perguntamos com o coração sincero, Ele nos fala. Neste dia 11 também, recordamos o grande pai da Europa, São Bento de Núrcia. São Bento, um homem de família nobre, vivendo em meio à riqueza, se perguntou a Deus: o que eu devo fazer para melhor servir a Deus e a meus irmãos? E Deus o enviou para viver a vida de monge, longe de todas as pessoas, uma vida dedicada à penitência, ao jejum e à oração. Bento, que era um homem muito capacitado intelectualmente, um homem muito rico, ele abandonou tudo e foi servir a Deus no silêncio, no jejum, na penitência e na oração. E como este tipo de homem, suscitado por Deus, também é um profeta, dezenas e dezenas de outros homens foram procurar Bento para viver próximos dele e receber dele os ensinamentos. E Bento fugia destes outros homens. Achou que a sua vida era apenas servir a Deus no silêncio, no abandono. E Deus lhe mostrou que o havia chamado para ser pai de toda a Europa, pai do Ocidente. E então, dezenas e dezenas passam a se tornar centenas e centenas de homens que largam tudo para servir a Deus no jejum, na penitência e na oração. Aí surge aquilo que chamamos a Ordem Beneditina, os seguidores de São Bento. E toda a Europa foi evangelizada, educada, ensinada, tudo aquilo que recebemos e que temos hoje de escolas, hospitais, universidades, surgiram pelas mãos dos filhos de São Bento. Não foi o mundo que criou hospitais, escolas e universidades. Tudo aquilo que nós conhecemos de ciência,
numa época que se fala tanto em ciência, foi criado e desenvolvido pelos filhos de São Bento. Por isso é lembrado também nesse dia. E por que aqui invoco a lembrança de São Bento, nesse dia que é dedicado a ele e no domingo do Senhor? Porque São Bento foi chamado lá onde estava. Assim como o profeta Amós foi chamado em meio à sujeira do gado e à poeira da plantação dos sicômoros, Bento foi chamado em meio às riquezas, aos perfumes, ao luxo. Ou seja, Deus nos chama para servir a sua igreja e servir ao mundo onde nós estamos. Gostaria que o Senhor nos desse a graça de meditarmos isto profundamente durante esta semana. É aí onde nós estamos que Deus nos chama. E um coração sincero que se pergunta e pergunta a Deus para que eu fui chamado, recebe a resposta. Que o Senhor possa nos dar a resposta a cada um de nós, porque isto é uma coisa certa. Quero aqui dar um testemunho pessoal. Quando nós descobrimos para que fomos chamados e nós enfrentamos todas as adversidades para assumirmos aquilo que fomos chamados, aí nós encontramos a verdadeira felicidade, a verdadeira paz. Portanto, se o nosso coração está inquieto, se o nosso coração não tem paz, perguntemos a Deus sinceramente, para que eu fui chamado? E quando Deus nos mostrar, agarremos esta oportunidade de felicidade nesta terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.